Olá a todos, essa é uma videoaula da palestra apresentada na Jussubra de Canela, em 2012, sobre o manejo perioperatório do paciente com doença coexistente, com ênfase em doença psiquiátrica, drogadição e alcoolismo. Eu escolhi, dentro desses temas, falar no alcoolismo principalmente do delírio tremens, do uso de cocaína e crack, da esquizofrenia e transtorno bipolar do paciente psiquiátrico. Vou começar com o paciente alcoolista. O alcoolismo ele tem grande prevalência na população, sendo a droga com maior abuso em todo o mundo. Ele gera alterações agudas e crônicas, interação com os anestésicos, tanto agudos como nas alterações crônicas, uma série de doenças associadas, principalmente gastrointestinais, hepáticas, pulmonares e neurológicas. E quanto maior o consumo, maiores os riscos. O alcoolismo ele é mais comum nos pacientes cirúrgicos do que na população em geral, sendo maior ainda essa incidência em pacientes com trauma. E esses pacientes eles têm um risco de 2 a 4 vezes maior de sangramento, infecções e de falência cardiopulmonar, acrescentando maior mortalidade no perioperatório, principalmente na ocorrência de sintomas de abstinência ou de delírio tremens. Na intoxicação aguda, ocorre diminuição da necessidade de outros anestésicos, principalmente pelas ações depressoras do sistema nervoso central do álcool. E o uso crônico ocorre indução das enzimas hepáticas e aumento da metabolização de drogas dependentes de alta extração hepática para metabolização. E vou falar especialmente do delírio tremens. Complicação mais grave da abstinência é o delírio tremens, que gera grande aumento na mortalidade e nos custos. Os casos mais graves necessitam ser internados em UTI. E no início dos sintomas, ele ocorre normalmente de 6 a 24 horas após a última bebida, que coincide com um período do pós-operatório imediato, grande porcentagem das vezes ocorrendo ainda na sala de recuperação. Ele ocorre por um upregulation glutaminérgico e um downregulation GABAérgico, que necessita do álcool para manter o equilíbrio. A ausência do álcool, que é a abstinência, gera uma hiperestimulação. O delírio tremens ele é mais severo a cada episódio de abstinência, com as lesões, com ocorrências repetidas, podem ocorrer lesões permanentes, principalmente neurológicas, que são os neurotransmissores envolvidos e os seus sintomas, que são alterações cognitivas, alucinações, convulsões, ativação do sistema nervoso simpático, depressão e ansiedade. Foi feito um estudo avaliando o diagnóstico precoce, identificação precoce dos pacientes em risco de abstinência e utilização de tratamento profilático, com aldol e flunitrazepam, de maneira profilática. Mesmo nos tratados profilaticamente, ocorreu sintomas de abstinência em 25% dos tratados, mas com menos sintomas do que nos não tratados. E na ocorrência do delírio tremens e necessidade de UTI, eles ficaram menos tempo na UTI. Foi feito o rastreamento pelo questionário CAGE, que são 4 perguntas, e se em 2 ou 3 perguntas eles já entravam no screening de diagnóstico precoce, como alta suspeita, e 4 respostas positivas é praticamente certeza de alcoolismo. O questionário CAGE é um mnemônico de redução de bebida, aborrecimento, culpa e abertura dos olhos. As perguntas são se o paciente já sentiu que deveria parar de beber, se ele se aborrece com o jeito que criticam ele pelo jeito que ele usa bebida alcoólica, se ele se sente chateado e culpado consigo mesmo por usar bebidas alcoólicas e se ele já precisou tomar bebidas de manhã para reduzir sintomas. Isso é fundamental. As terapias baseadas nos sintomas diminuem as doses e o tempo de tratamento. As reduções graduais devem ser feitas para evitar a recorrência da abstinência e do delírio. E em pacientes cirúrgicos, as doses necessárias para controle dos sintomas elas são muito maiores do que as doses nos pacientes clínicos. Não se tem uma explicação exata sobre isso, parece envolver a resposta neuroendócrino metabólica do trauma cirúrgico. Essa é uma recomendação de utilização de uma escala de gravidade de maneira periódica. Depois eu vou falar mais sobre a escala. Mas o importante é que você tem que ter uma forma de avaliação
contínua e sistemática de sintomas. Tratamento profilático com benzodiazepínicos a cada 6 horas para profilaxia. Qualquer um desses pode ser utilizado, diazepam, lorazepam, clordazepóxico, com o objetivo de controlar sintomas por 24 horas. E para tratamento, você avalia também pela escala. Qualquer escala de avaliação de delírio, tremores e abstinência pode ser utilizada. Esse vai ser só uma sugestão. E sempre antes de você ter o diagnóstico de delírio tremens, ele é um diagnóstico de exclusão. Você tem que pensar em infecções, doenças neurológicas ou endócrinas, uso de outras drogas, uso de ou presença de toxinas, deficiências metabólicas e intoxicação por metais pesados. Fazer uma avaliação laboratorial completa e, se muitos sintomas, indicar UTI, e menos sintomas, pode fazer o tratamento fora da UTI. O tratamento para o paciente que está em delírio, ele deve ser feito como? Com benzodiazepínicos de hora em hora, até controle dos sintomas. E depois fazer uma manutenção, que são sugestões de doses, diazepam, lorazepam, clordazepam, qualquer um deles pode ser utilizado. Se tiver alucinações, você vai entrar com haloperidol, e se tiver muitos sintomas autonômicos, você vai entrar com clonidina ou com beta-bloqueadores. Por isso a importância de você orientar a estratégia de tratamento pelos sintomas e estratificar alucinações, sintomas autonômicos ou os outros sintomas da abstinência e do delírio. Lembrar que a clonidina com o haloperidol pode causar arritmias graves e monitorizar o paciente depois do controle dos sintomas de 4 em 4 horas até estabilização dos sintomas, com poucos sintomas, por 24 horas. Lembrar da tiamina para todos os pacientes. Essa é a escala que eles utilizaram nessa revisão, que dizem que é a escala mais completa, que avalia as alterações sensitivas, agitação, ansiedade, dor de cabeça, náuseas e vômitos, tremores e sudorese e as alterações dos sentidos. Quanto maior o valor nessa escala, maior é o risco. Então, como conclusão sobre delírio, é extremamente importante o diagnóstico precoce, para você poder começar logo, fazer até um tratamento profilático, que ele é fundamental para reduzir doses e controlar os sintomas de uma maneira mais fácil. Tem que ser feita alguma escala objetiva de avaliação dessa sintomatologia, para você poder acompanhar a eficácia do teu tratamento. E importante, depois do controle inicial, esse paciente tem que ser reavaliado continuamente, no mínimo a cada 4 horas. Então é fundamental o tratamento baseado na sintomatologia e estratificar qual tipo de sintoma para ver se você vai usar só o benzodiazepínico, associar o haloperidol ou associar a clonidina ou beta-bloqueadores. Pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte, vai ser dividida em 2 aulas essa videoaula, e aqui estão os meus contatos e o meu site. Então, agora vamos em breve disponibilizar a outra videoaula. Obrigado.